Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo convosco. Mais uma vez aqui está o pastor Valdo Santorinho, aqui na cidade de Aracaju, capital do estado de Sergipe, comunicando convosco mais um tema. Glorificado seja o nome do Senhor, nossa saudação a você que está nos acompanhar em alguma parte. Nós temos trazido aqui diversos assuntos, tudo em torno do bom relacionamento, da boa vizinhança, da boa amizade, da boa convivência, nesse mundo caído que a Bíblia diz que é um mundo que jaz no maligno. É a palavra de Deus que diz. E nesse nosso relacionamento nós temos algumas dificuldades, eu tenho trazido vários temas abordando essa problemática. E eu quero conversar convosco nessa noite sobre limites. Limites significa fronteira, marco. Os países têm suas fronteiras. Fronteiras marítimas, o Brasil tem fronteira marítima e tem fronteira seca. E as fronteiras secas, ou a fronteira seca, terra, esta que é difícil de controlar, porque por ela penetram intrusos, pessoas que não são bem-vindas de outros países. E haja Polícia Federal, haja Força Militar para conter, fiscalizar um país grande como o nosso. Fronteira, estou dizendo isso para você ter uma ideia o que é fronteira, são limites. Limites os quais não devo ultrapassar. É o caso que eu citei. Pessoas que adentram sorrateiramente ao nosso país e às vezes com atos ilícitos. E isto é invadir a fronteira, não respeitar os limites, os marcos. Porque quando nós vamos a outro país, nós temos que ter um passaporte. Alguns que liberam, muito poucos, mas a maioria exige o seu passaporte, sua credencial para adentrar aquele país. Porque se você chegar nos Estados Unidos, você não passa nem aqui na fiscalização do aeroporto. Quanto mais você chega lá sem o passaporte, sem sua credencial. Há limites à ordem, à lei, à Constituição. A Constituição, no nosso caso cristão, a nossa maior Constituição é a Bíblia Sagrada. Ela impõe a você, ela lhe dá os limites que nós devemos ter com relação aos nossos procedimentos, às nossas ações, às nossas atitudes para com Deus e com o próximo. A palavra de Deus é ampla nesse sentido, desde os evangelhos, as cartas de Paulo, carta de Pedro, de Tiago, todas nos levam a marcar, a mostrar qual é o caminho que devemos seguir. E esse caminho, essas nossas ações, atitudes, esse relacionamento com Deus e com o próximo, eles têm limites, eles têm separação, eles têm divisão, eles têm marcos. Então, no relacionamento, para ser mais objetivo, no relacionamento com pessoas que tenho falado aqui muito sobre isso, pessoas as quais são diferentes uns dos outros. Não existe um ser humano vivo que já partiu para a eternidade que tenha essas digitais iguais. Não tem. Deus é maravilhoso, Deus faz cada um diferente. Cerca de 7, 8 bilhões de seres humanos vivem no planeta Terra atualmente e outros tantos já partiram para a eternidade. Todos são diferentes. Cada um tem gosto diferente, cada um tem simpatia diferente, cada um tem sua maneira de caminhar, de falar, de agir, de reagir, seus gostos diversos. No entanto, nós que temos a orientação da palavra de Deus, as quais orientações da palavra de Deus nos diz que nós não devemos ultrapassar os limites. O apóstolo Paulo diz que todas as coisas me são lícitas. É livre, você tem livre-arbítrio. Deus não tirou seu livre-arbítrio. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Olha, chegou na fronteira, chegou no limite. Determinadas coisas eu posso
fazer, tem um livre-arbítrio para escolher a direita, a esquerda, para cima, para baixo, tem um livre-arbítrio. No entanto, a Bíblia diz que aquilo que o homem semear, ele vai ceifar. Quando a palavra de Deus diz que há limites, todas as coisas, o apóstolo Paulo diz que todas as coisas me são lícitas, posso ir, posso vir, mas não devo, posso todas as coisas, posso fazer, tenho condições, livre-arbítrio de escolher, todas as coisas me são lícitas, posso fazer, no entanto, não devo. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Isso significa, é o limite que você, que o cristão, é regido pela maior constituição, que é a palavra de Deus. Se você ultrapassa essa fronteira, esse limite, você vai ter as sérias consequências, que é a desobediência à palavra de Deus, e aí outras consequências virão na sua vida. Mas aqui eu quero trazer para você, denotar, destacar nessa ocasião, os limites que nós temos na convivência, no relacionamento, embora esse quadro aqui não seja um quadro de comunicação, mas o nosso relacionamento, eu quero aqui nesse comentários, que é o quadro que está aqui para você, falar sobre esse limite quando eu me relaciono com alguém que já disse há poucos instantes que essas pessoas são totalmente diferentes de mim e de você, e não podemos exigir, o marido exigir da mulher, a mulher do marido, os pais dos filhos, filho do pai, o sogro da sogra, o irmão da irmã, cunhado, cunhada, ninguém pode exigir que sejam iguais, que tenhamos opiniões diferentes. Isso chama os limites do respeito, que advém da consideração, da estima, do apreço ao ser humano, que já falei aqui um tempo atrás sobre empatia, colocar-se no lugar do outro para sentir as dificuldades, os problemas e toda a série de dificuldades que essa pessoa tem do passado, da sua vida, do ambiente que essa pessoa foi criado, foi formado lá na sua casa, na escola, no trabalho, etc. Então nós temos esses limites. E quando há esse limite obedecido, não existe, todo e qualquer, a palavra de Deus diz que a palavra dura suscita a ira, contenda, né? Então nós não devemos nos portar dessa forma. Se eu converso com uma pessoa, seja quem for essa pessoa, eu tenho que estar atento, ligado com Deus, para saber os limites. Determinados assuntos, por exemplo, política, é um assunto nevrálgico, é um assunto muito sensível. As pessoas, às vezes, ficam à flor da pele com a questão de partidarismo. Cada um tem suas ideias, suas ideologias. No entanto, cada um tem suas escolhas. Embora, voltando a frisar que a palavra de Deus nos orienta qual é o bom caminho que devemos seguir. Porque há caminhos que nos levam à morte. Ao homem parece que todo caminho é bom, é ótimo, mas há caminhos que levam à morte. Não é a morte física, mas a morte emocional, a morte espiritual, a morte psicológica, e afeta também o organismo, que pode paulatinamente o conduzir às enfermidades. É o caso da Covid. Quando você está com o organismo fragilizado, ela pega em cheio, segundo informações não minha, mas da medicina, que assim diz a respeito. Então eu tenho, pela pessoa que eu estou dialogando, que eu vivo, que eu me relaciono, na vizinhança, em casa, na família, na parentela, no trabalho, na igreja, essas pessoas são diferentes. Então eu tenho que me afinar com determinadas pessoas, não desprezando os outros, que elas têm uma sensibilidade. Eu já falei aqui sobre as pessoas que têm uma vida espiritual mais sensível, né? Uma pessoa que vive o sobrenatural. É difícil, eu falei aqui já atrás, só repassando, que é difícil conviver com irmãos em Cristo que têm
não vive no mundo espiritual. O apóstolo Paulo fala isso lá em Coríntios. Os crentes carnais, não estou lhe chamando, mas Paulo se reportando como exemplo lá em Coríntios, os crentes carnais, que era difícil para ele, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, aquela contenda. E os crentes espiritual, que tinha mais uma visão espiritual, que tinha mais uma sensibilidade espiritual, porque buscavam mais e criam mais. Então, por isso, essas pessoas têm condição, tinham lá e têm condição de ser mais sensível em seus diálogos, em colocar suas opiniões, em colocar seus pontos de vista, porque é natural que cada um de nós coloquemos os nossos pontos de vista. Isso chama-se respeito, chama-se consideração, chama-se tantos sinônimos que tem a respeito de uma pessoa, que nós temos que ter toda a consideração, todo o respeito. Então, quando nós respeitamos a ideia do outro, o posicionamento do outro, a colocação do outro, nós temos que ter o devido respeito do limite. Eu não posso ultrapassar os limites do outro, porque quando eu ultrapasso, eu vou sofrer ou causar consequências. É o caso que eu citei lá atrás, que quem invade as nossas fronteiras, ou marítimo ou fronteira seca, ela vai sofrer a repreensão da Polícia Federal e das Forças Armadas que lá estão guarnecendo. No mínimo vai ser presa e deportada, mandada de volta para seu país, porque infringiu a Constituição, invadiu o território alheio, ultrapassou os marcos, limites que ele não devia ter feito. Assim é na nossa vida com Deus e assim a nossa vida com o nosso semelhante, a começar do meu lar, da minha família, uma consolidação de casamento, de relacionamento, de marido e mulher, mulher e marido, filhos e pais, pais e filhos, toda a parentela. Esse relacionamento passa, acima de tudo, pelo temor do Senhor. Quando isso acontece, eu procuro viver respeitando, levando em consideração empatia em primeiro lugar, que colocasse no lugar do outro, amar o próximo como a mim mesmo e ter essa devida consideração e acatar com cordialidade, com carinho, com apreço, se o outro interlocutor permitir você me permite dar um conselho, você me permite externar a minha opinião, o meu ponto de vista, seja o que você queira, então se você me permite, eu vou dar agora o meu ponto de vista, mas sem conflito, porque o conflito, ele não leva a nada, absolutamente a nada. Conflito, ele não leva a nada. Se o conflito se tornar acirrado, pode haver um atrito, aí a coisa fica pior. Aí pode haver um rompimento de relacionamento, isso não agrada a Deus, isso não é bom. Viver em paz, cordialidade, respeitabilidade, uma boa vizinhança, uma boa amizade, e cada um siga seu caminho. Se você, o outro, me permite, eu posso orientá-lo, porque a Bíblia diz, no caso de mulheres, que as mais velhas devem orientar as novas, as casadas novas. É a palavra de Deus quem diz. Então, no conselho, se a pessoa aceita o conselho, podemos dar dentro da palavra de Deus com temor, com sabedoria, com respeito, com consideração, não avançando os limites. Era a minha palavra, foi a nossa palavra, minha não, a palavra de Deus para você nessa noite, nesta ocasião, noite porque eu estou gravando à noite, mas que Deus abençoe e vos guarde e não vamos ultrapassar os limites, nem da palavra de Deus, nem o sentimento humano.